Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um momento devocional, onde juntos vamos estudar e meditar na palavra de Deus para a nossa edificação. E para darmos início a este momento, vamos louvar o Senhor com um cântico, o cântico que tem por título Adorador por Excelência. Que sejamos a cada dia este adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, que a cada dia busca oferecer para Deus o seu melhor em adoração, louvor, honra e glória ao Senhor Todo-Poderoso, o Senhor, o nosso Deus. Vamos louvar a Deus com este cântico. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar.
excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Quero compartilhar com você agora uma porção da Palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos na primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No estudo anterior, vimos aí sobre o capítulo 1, uma parte introdutória, na verdade, e o versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1. E a partir de hoje vamos ver o versículo 2 em diante, né, todo o capítulo 1, final do capítulo 1 aqui. Né. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja em Tessalônica, nós vimos anteriormente que quando ele está em Corinto, Silvano ou Silas, como queiram, né, juntamente com Timóteo, vem a Corinto para encontrar-se com Paulo. E Timóteo, então, que estava em Tessalônica, traz notícia daquela igreja, né, que foi edificada lá durante a segunda viagem missionária. E Paulo, ao ouvir essas notícias, então ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. E então ele continua dizendo, né, ao ver aquele relatório de Timóteo, né, muito bom a respeito do crescimento da igreja, como a igreja estava, né, caminhando no temor do Senhor, ele diz aqui no versículo 2: damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Observe que o apóstolo Paulo aqui sempre dava graças a Deus, sempre agradecia a Deus, né, pela igreja de Tessalônica, mencionando eles nas suas orações, e isso sem cessar. Mostra aqui que o apóstolo Paulo continuamente colocava aquela igreja diante de Deus em oração. Continuamente orava por aquela igreja, continuamente estava intercedendo a Deus, rogando a Deus a sua bênção, a sua direção, o seu sustento sobre aquela igreja, né? Um grande exemplo para cada um de nós. Devemos colocar a cada dia a nossa igreja nas mãos de Deus, no altar das orações, né? Rogarmos a Deus para que abençoe os nossos cultos, rogarmos a Deus para que abençoe nossas reuniões, rogamos a Deus para que abençoe a nossa igreja como um todo, para que nos dê crescimento espiritual, amadurecimento, que possamos de fato expressar a fé que nós temos em Jesus, né? Proclamar este evangelho, viver a cada dia esse evangelho, né? Então o apóstolo Paulo orava continuamente, como ele diz, né? Sem cessar, ele orava pela igreja em Tessalônica. Verso 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe aqui que Paulo recorda de 3 pilares das virtudes cristãs, né, de nós como servos de Deus. Deve haver em cada vida de cada servo de Deus, nós como cristãos. O primeiro aqui que ele destaca, a primeira virtude cristã, é a operosidade da vossa fé. Ou seja, aqueles irmãos, eles não somente diziam que criam em Deus, diziam crer em Jesus, mas expressavam esta fé através de uma vida de obediência à palavra de Deus, expressavam isso, como diz lá a palavra de Deus em Tiago, através de obras, né? Que obras, né? Vivendo o evangelho, obedecendo a Deus. Essa fé era evidenciada pela vida deles, essa fé era demonstrada pela vida deles. Essa fé que tinham aqui no coração era externada pela maneira como eles viviam, né? Eles criam em Jesus e expressavam a cada dia esta fé aqui no Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus lá em Tiago, que diz que tem fé, mas não tem obras. O outro diz, eu tenho obras, e com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé, né? Ou seja, o que Tiago está dizendo ali não é questão de salvação pelas obras, nada disso. O que ele está dizendo ali é aquele que crê em Jesus, né, deve de fato demonstrar com a sua vida esta fé que ele tem no seu coração. Porque a fé não é algo visível, né, aos olhos humanos. A fé, Deus é quem vê a fé. A fé é visível a Deus. Mas as obras são visíveis aos homens. Então, na medida que nós vivemos Deus, evidenciamos uma vida de obediência à palavra de Deus, na presença de Deus, nós colocamos para fora, por assim dizer, nós expressamos, externalizamos esta fé que nós temos
no Senhor Jesus Cristo, né? Eu preciso de fato de viver a fé que nós pregamos, né? Também ele fala aqui a segunda virtude da abnegação do vosso amor, ou seja, os irmãos ali amavam tanto o seu próximo que eles se colocavam à disposição para poder socorrê-los, para poder atendê-los em cada uma de suas necessidades. Nos faz lembrar a igreja primitiva, que os irmãos ali, percebendo que alguns tinham necessidade, eles vendiam suas propriedades, traziam ofertas para que aquelas pessoas que estavam em necessidade fossem socorridas nas suas necessidades, né? Vemos, por exemplo, Barnabé chegou a vender um terreno que ele tinha, trouxe toda a quantia, depositou aos pés dos apóstolos, para que aquela quantia fosse usada para socorrer os irmãos. Então o amor os levou a isso, o amor levou eles a movimentar-se, a fazer algo em prol de alguém, né? E assim que o amor faz conosco, o amor nos move, o amor nos movimenta em atitudes, em ações práticas para cuidar, para abençoar, para socorrer as pessoas em suas necessidades, né? Assim como a fé precisa ser externada, o amor também não basta somente ser falado, é preciso ser de fato externado, vivenciado. Deus demonstrou esse amor por nós, né? Quando enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então o amor de Deus é evidenciado na morte de Cristo. Ele não somente diz que nos ama, mas ele demonstrou este amor ao enviar o seu Filho, né? E Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, né? E a igreja em Tessalônica vivia de fato o amor genuíno. Isso era visível aos olhos daqueles que estavam ali ao seu redor, né? Esse amor entre os irmãos, esse amor genuíno, este cuidado pelos outros, né? Este carinho pelos outros, atenção pelos outros, de fato, naquela unidade que a palavra de Deus nos fala, né? Que Deus abençoa ali onde há unidade. Então este amor era vivenciado. E a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus disse que aos discípulos, né? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, em que vos ameis uns aos outros. A igreja Tessalônica foi reconhecida como uma igreja, né, de fato verdadeira, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, discípulos de Jesus, porque eles amavam uns aos outros. Então precisamos amarmos de fato, de verdade, uns aos outros. Este amor ser visível, né, aos olhos daqueles que estão ao nosso redor. E de fato vamos evidenciar o Deus que é amor, né? O Deus que habita em nós, que vive em nós, que nos molda, que nos transforma e nos ajuda a cada dia a viver uma vida de amor uns pelos outros, amor a Ele sobre todas as coisas e amor ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Mas além da operosidade da fé, a abnegação do amor, também a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observou aqui, a igreja estava firme na esperança, né? A ideia aqui é que a igreja perseverava por conta da esperança que ela tinha da vinda do Senhor Jesus Cristo. Diante das tribulações que eles estavam enfrentando, das perseguições que eles enfrentaram ou que enfrentariam, o coração continuava alegre, firme no Senhor, diante da expectativa daquilo que Jesus traria, né? Diante das bênçãos que viriam sobre a igreja com a volta de Cristo, né? Então, diante de todo o sofrimento, diante de toda a perseguição, aquilo era pouco, aquilo não era nada, né? Diante do que Jesus traria, né? Diante do que Jesus trará de fato com a sua segunda vinda para a sua igreja. Bênçãos incontáveis, bênçãos grandiosas para dar a mim e a você, a igreja tessalônica, a todos aqueles que creem em o nome de Jesus, né? Então, eles tinham essa perseverança, né? Perseveravam firmes na expectativa da volta de Cristo e do que significaria de forma prática essa volta. Até a volta de Cristo, Deus continuaria cuidando, preservando, sustentando a sua igreja, né, fortalecendo a sua igreja, né, livrando a sua igreja das perseguições, dando força em meio às perseguições, cuidando como bom pastor, cuida da sua igreja, né? Quando Jesus voltar, e aquela igreja tem expectativa da sua volta, assim como nós temos expectativa da volta de Cristo, todo sofrimento passado, todo sofrimento enfrentado, toda perseguição enfrentada será nada, né? E será finalizado, será acabado, haverá um ponto final nisso com a volta de Cristo, né? Porque a volta de Cristo trará isso, né? Um fim em todo o nosso sofrimento. E vamos desfrutar então de uma vida plena, abundante, onde não haverá mais luta, nem dor, nem tristeza, nem morte, nem pecado, mas viveremos para sempre no novo céus e na nova terra, onde habita a justiça, né? Então essa expectativa encheu o coração do povo, né? De confiança, de firmeza, de esperança.
né, que essa vinda de Cristo traria bênçãos maravilhosas sobre a sua igreja, né? E essa vinda de Cristo também, né, não somente livraria o povo do sofrimento presente, como a volta de Cristo de fato nos livrará do sofrimento presente, tudo que nós muitas vezes enfrentamos, e qualquer coisa que nós viemos enfrentar por causa de Cristo, qualquer coisa nós temos que abrir mão por causa de Cristo, nós vamos ver no dia da volta de Cristo que valeu muito a pena, né? E além de todas essas bênçãos com a volta de Cristo, a maior de todas elas, a principal, que a volta de Cristo, né, revelará aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, no dia da volta de Cristo, vai ficar evidente, vai se manifestar essa verdade, né? Que aqueles que crerem em Jesus, não há mais condenação para eles, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse mesmo Jesus é que estará lá no último dia como justo juiz e que olhará para cada um de nós, a sua igreja, e dirá para nós, né? Vinde, bendito de meu Pai, para o gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, né? Então são essas verdades, essas realidades, esses fatos que estão aí diante de nós e que um dia acontecerá, né? Na volta do Senhor Jesus Cristo. Então o coração da igreja era enchido, né, com essa expectativa, com essa alegria, né, esse eterno peso de glória. Então eles ficavam firmes, confiantes e perseverantes no Senhor Jesus Cristo diante de tamanhas promessas. E Paulo continua dizendo, aqui no versículo 4 também, a respeito da eleição deles, né? Destacou aqui as virtudes e agora ele fala sobre a eleição da igreja, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Observe que o apóstolo Paulo tinha certeza da eleição deles. Por quê? Por causa da vida que eles evidenciavam, né? Da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira como eles viviam, a forma como eles evidenciavam a fé, o amor, a esperança, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que permanecem a fé, o amor e a esperança. Esses três, porém o maior destes é o amor, né? Então, os três pilares das virtudes cristãs. E aqui o apóstolo Paulo fala que, vendo isso na vida da igreja, ele reconhecia que a igreja era eleita de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos eleitos de Deus. Essa doutrina, né, é muito explícita a palavra de Deus. E nós cremos que Deus é quem nos elegeu, não baseado em fatos anteriormente previstos, não baseado, né, no que ele viu a respeito de mim e de você. Deus não previu que eu ia crer nele e me elegeu, não. Deus me elegeu e me deu a fé para que eu venha crer nele como meu Senhor, como meu Salvador, né? E aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso Paulo fala com certeza de que eles eram eleitos, né? Porque aquele que começou, e a obra tinha começado no coração, na vida deles, ia completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também fala em Romanos, né? Aos que predestinou, a esse chamou. Aos que chamou, a esse justificou. E aos que justificou, a esse glorificou. Observe que aqueles a quem Deus predestinou, escolheu, elegeu, as outras obras de Deus vão acontecer. Ele predestinou. E esses predestinados vão ser chamados no tempo e na história. Esses chamados vão ser, no momento do seu chamado, justificados, declarados justos diante de Deus. E na volta de Cristo, eles serão glorificados. Então, aqueles que são predestinados, a obra seguinte vai acontecer na vida deles, segundo o operar, né, soberano de Deus na vida de cada um dos seus servos. Versículo 5 fala sobre a respeito de como o evangelho chegou ali naquela igreja, né? Que eles creram, foram transformados, porque chegou ali o verdadeiro evangelho, a pregação genuína da palavra de Deus, que de fato liberta o pecador, né? De fato dá vida ao pecador morto em seus pecados. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo não pregou ali palavra humana. O apóstolo Paulo não compartilhou ali ideias humanas. O apóstolo Paulo não compartilhou ali uma filosofia humana, não. O apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus, o evangelho de Deus, né? O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele vai dizer também em outro momento que
quando ele pregava a palavra de Deus, não foi ostentação de linguagem humana, não, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, né? Ou seja, Paulo não se firmou na pregação do Evangelho em si próprio, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua capacidade, na sua eloquência, no seu poder de persuasão, de convencimento. Não, não, não. Ele confiou e se apoiou tão somente no poder do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus é que tem poder para salvar. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é firmado nisso, né, que o apóstolo Paulo pregou ali a palavra de Deus, anunciou ali o Evangelho de Deus, né, apoiado no poder de Deus, no Espírito Santo de Deus, que usou ele como instrumento nas suas mãos, né, e de fato transformou, né, resgatou vidas ali. Com a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence alguém do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você, mas o Espírito Santo. O apóstolo Paulo sabia disso e pregou a palavra de Deus ali, no poder do Espírito Santo de Deus, que é como nós fazemos, né? O que resultou ali foi numa conversão de fato genuína, porque só o Espírito Santo de fato pode converter genuinamente alguém, libertá-lo e fazer dele uma nova criatura transformada para viver para a honra e para a glória de Deus, né? E aí, aqui no versículo 6 em diante até o 9, nós podemos ver os efeitos que aquela pregação causou na vida da igreja, como já foi mencionado no versículo 3, né? Que as virtudes cristãs evidenciadas, demonstradas na vida daquela igreja, e fala agora do testemunho deles, né? O que era visto pelas pessoas ao redor, o que era falado pelas pessoas a respeito daquela igreja. Versículo 6 adiante diz assim, ó: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posta em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, né? Então o apóstolo Paulo aqui fala que eles se tornaram imitadores deles e do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, eles começaram a andar e a viver da maneira como eles, os apóstolos, viviam, né? Se portar da maneira como eles viviam e automaticamente, consequentemente, viverem como Jesus viveu. E é essa, irmãos, a maneira como devemos viver, né? Uma vida de imitadores de Deus, uma vida que imite a conduta de Jesus. Olhar para a palavra de Deus, para como diz a palavra do Senhor, olhar para a maneira como Jesus viveu, como ele falou, como ele se portou, como ele ensinou, e procurar viver de acordo como o Senhor Jesus Cristo viveu, falou, né? De fato, sermos imitadores de Jesus, andarmos nas pisaduras de Jesus, andarmos após Jesus, sermos imitadores, né, dele, como filhos amados, como discípulos de Jesus, seguirmos a Jesus, imitarmos o nosso mestre, né? E foi isso que a igreja em Tessalônica fez. Eles se tornaram imitadores de Deus, né? Andaram segundo a vontade de Deus. De tal sorte que eles se tornaram modelos. Assim como o próprio apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, ele era um modelo, porque ele vivia como Cristo, ele procurava viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, e ser imitador do Senhor Jesus Cristo. Então ele chama a igreja a imitar a ele como ele imitava Jesus. E agora a própria igreja de Tessalônica se torna de tal forma imitadora de Cristo, que ela se torna um modelo de conduta, né? Um modelo de igreja para que outros cristãos, outras igrejas olhassem e pudessem imitar a sua conduta, viver como aqueles irmãos, né? E a palavra de Deus diz aqui no versículo 8 que aquela conduta deles se repercutiu por toda aquela região, né? O testemunho deles se repercutia, era falado, era divulgado, pessoas ficavam sabendo, como o próprio apóstolo Paulo em Corinto ficou sabendo. É interessante destacar, observar que naquela época não existia mídia, não existia redes sociais, não existia, né, o Instagram, nem o Facebook, nem muito menos o YouTube para transmitir um culto da igreja, uma reunião da igreja, não. Né? Aquilo era falar de boca a boca. Então o testemunho, pessoas viam o testemunho da igreja, compartilhavam com outros, e compartilhavam com outros. Ou seja, a igreja de fato vivia o Evangelho de Cristo, vivia Jesus, vivia a palavra de Deus. Eu disse certa feita
algo que eu li num livro. Não me lembro agora o livro que eu li, não me pergunte, né? Mas eu li isso num livro que fala que Jesus hoje não pode ser visto mais como ele foi visto, né? E as pessoas puderam vê-lo, ter o privilégio de vê-lo no início da era cristã, né? Quando ele teve seu ministério aqui neste mundo. Mas Jesus hoje é visto de que forma? E ele pode ser visto de que forma? Na vida da igreja, na maneira como nós vivemos. Então, que tipo de Cristo o mundo tem visto? Que tipo de Jesus o mundo tem olhado, tem visto? Na minha vida e na sua vida. Temos de fato vivido como Jesus, agido como Jesus, falado como Jesus, de fato expressado essa nova vida, essa transformação que temos em Jesus? A palavra de Deus diz aqui que a igreja de Tessalônica, eles viviam de tal forma, né, que o testemunho era evidente a todos. E é interessante destacar aqui ainda, versículo 9, que eles se converteram de tal forma e verdadeiramente que eles largaram tudo o que não era da vontade de Deus, o que era contrário à vontade de Deus, para viver e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Né? O apóstolo Paulo fala aqui que eles deixaram os ídolos e vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Deixar aqueles ídolos para servir o único Deus verdadeiro, né? Deixar aquelas coisas que eram inventadas, fabricadas pelas mãos humanas, para servir ao Deus que criou todas as coisas. Uma vida transformada por Deus, pelo poder de Deus. De fato, evidenciavam isso, né? E uma das evidências foi largar esses ídolos, jogar tudo fora para servir e adorar a Deus. É isso que Jesus faz conosco, irmãos. Ele muda, transforma para sempre a minha vida e a sua vida, né? Nós não somos mais os mesmos. Não vivemos mais da mesma forma. Não falamos mais da mesma forma. Não pensamos mais da mesma forma. Não agimos mais da mesma forma. Não frequentamos mais os mesmos lugares. Nós, de fato, né, somos transformados. Há uma mudança de vida, a mudança de conduta, né? Nós agora vivemos para Deus, para o único Deus vivo e verdadeiro, porque fomos libertos por esse Deus, transformados por Deus, e queremos viver a nossa vida para a sua honra e para a sua glória, vivendo uma vida de acordo com a sua palavra, né? Mas em último lugar aqui no verso 10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então o apóstolo Paulo aqui, e por várias vezes você vai ver isso aqui no decorrer dos nossos estudos, aqui na primeira e segunda carta, o apóstolo menciona a segunda vinda de Jesus. E Jesus voltará, né? O Jesus histórico, que viveu neste mundo, que pregou o evangelho, que anunciou, né, o reino de Deus, que curou a muitos, ressuscitou a mortos, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus. Vários discípulos foram testemunha dessa ascensão de Jesus aos céus. O apóstolo Paulo foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, teve sua vida transformada. Esse Jesus, né, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, esse que subiu aos céus, voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar os seus, né, aqueles por quem ele morreu. E ele nos levará da ira vindoura. Eu falei agora há pouco aqui, né, que Jesus voltará. E o que ele fez na cruz do Calvário por nós, morrendo a nossa morte para nos dar a vida, pagando pelos nossos pecados, nos livrando, né, da condenação vindoura, né, se concretizará e se manifestará com a sua vinda, né? Porque Deus é um Deus justo e ele pune pecados e ele pune pecadores. Mas à direita de Jesus vão estar pessoas, multidões e multidões de pessoas que não serão condenados nem punidos pelos seus pecados. Por quê? Porque os pecados deles já foram condenados e punidos na cruz do Calvário em Jesus Cristo, quando Deus derramou a sua ira sobre Jesus, né, e cobrou de Jesus cada um dos nossos pecados. Portanto, como os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, né, caíram sobre Jesus, foram cobrados em Jesus, aqueles que estiverem à direita de Jesus, né, naquele dia, não serão condenados. Né? Por quê? Porque Jesus nos livra da ira vindoura. Que nós, como João, irmãos, eu já disse isso aqui em outro vídeo, possamos sempre, né, ansiar por este grande e glorioso dia, o dia da volta de Cristo. Eu ouvi o pastor Mauro Maister outro dia, quando começou essa pandemia, estava falando uma pequena palavra ali no Instagram que ele compartilhou, coisa de 1 minuto, muito rápido mesmo,
de que alguns estão falando que essa pandemia é o apocalipse, né? E mais ou menos ele pergunta assim, né? E se for o apocalipse? Não é isso que a igreja anseia? Não é isso que a igreja deseja? A volta de Cristo, do Cordeiro de Deus, né? Maranata, vem Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, a manifestação de Jesus Cristo, a sua vinda gloriosa nos céus, né? Com os seus anjos em glória, em poder e majestade, para buscar a sua igreja, para pôr um ponto final neste sofrimento, né? Nesta era presente, iniciar um novo dia de uma eternidade, né? Pelos séculos dos séculos, um novo dia de um tempo sem fim na sua presença, a sua igreja remida, gloriosa, louvando e adorando o Cordeiro de Deus para todo sempre. Não é isso que nós ansiamos, né? Estar com Cristo, com todos os santos, na glória, nos braços de Deus, como disse o reverendo Mauro Meister, para sempre, né? Então que possamos de fato ansiar por este grande e glorioso dia. Por isso o apóstolo Paulo fala tantas vezes aqui da volta de Cristo, porque enche de fato, né, os nossos corações de alegria, de regozijo, né, de anseio por aquilo que vai se manifestar, virá sobre nós essa volta de Cristo a este mundo para buscar a sua igreja. Que nós, como a igreja de Deus, eu e você, possamos de fato viver como essa igreja, né? De fato manifestando as virtudes cristãs, dando testemunho, evidenciando Cristo na vida, estando preparados dia após dia para o dia em que encontraremos Jesus Cristo, né? Estaremos face a face com Ele. E a partir deste momento, para nunca mais acabar, eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus aumente a fé no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te enche cada dia de alegria, de expectativa, né, e de anseio pelas coisas espirituais, pelo reino de Deus. Que Deus possa cada dia te dar o crescimento espiritual e que juntos como igreja possamos crescer mais e mais, né, aprendendo de Deus, da sua palavra, crescendo espiritualmente no Senhor, né, sendo uma igreja cada dia mais e mais firme no Senhor e na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.